Olá pessoal, tudo bem? Anderson aqui para falar mais um pouquinho sobre o Evolution. Um vídeo lá falando sobre os robôs da carteira, mas esse aqui está em destaque em especial, tá bom? Eu estou desenvolvendo esse robô já faz mais de um ano, já está rodando bem mais de um ano. E agora esses meses, 3, 4 meses, eu liberei para o pessoal, liberei para o cliente antes de rodar e eu vou falar um pouquinho da configuração, como é que funciona. Então, como vocês podem ver, a gente tem umas informações aqui e aqui. Esse vermelho, esses números vermelhos são referentes aos lotes de agressões na venda. Lá no painel de controle, no parâmetro de entrada, a gente vai conseguir filtrar esses valores, eu vou mostrar depois. Então aqui nesse vermelho mostra o volume vendedor, as agressões, quantidade de contrato nas agressões de venda. E aqui as agressões de compra. O verde é compra, o vermelho é venda. Isso filtrado dentro das agressões de lote, lá nos parâmetros que eu vou mostrar. Esse aqui é as agressões que estão acontecendo no Kindle, tá? Então, sem filtro. Todas as operações são mostradas aqui. Então, ele está com 4.000, 5.000 lotes ali na venda. Esse é o gatilho de entrada do robô, tá bom? Aqui, tá, e quando entra um próximo candle, ele zera. Então esse aqui é o do candle, esse aqui é o volume acumulado. De tempos em tempos ele também zera, para poder a gente estar atualizando isso daí, tá? Mas ele calcula sozinho. Aqui também nós temos as informações, volume de compra, agressões, a quantidade de agressões que teve, volume de vendas, agressões na venda, a diferença que existe, né, no momento da compra e de venda, então está 200 lotes positivo, e aqui a diferença total, que da região de compra, da região que ele passou, de suporte e resistência, tá bom? Então essas são as informações aqui que a gente tem para saber se o mercado está comprador, se está vendedor, o que está acontecendo ali naquele momento, tá bom? É, essa área de venda e essa área de compra é onde ele vai estudar as entradas. Então, se tiver o gatilho nessa região aqui abaixo da linha tracejada e a linha azul, entre essas linhas ele vai fazer compra, entre essas linhas ele vai fazer venda. Aqui no meio ele não vai fazer nada. Bom, e sempre a favor da tendência. A tendência não visual, a tendência do candle, e sim a tendência de volume, tendência de agressões. Tá bom? Agora nos parâmetros de entrada, eu vou deixar aqui para a gente poder ir olhando lá, tá bom? Aqui, compra e venda, aumentar volume de agressão. O que significa isso? Se você tiver com um contrato e tiver true, ele vai fazer a operação, porém, se entrar mais volume do que o sinal dele, ele vai colocar mais um. E aí ele vai fazer uma parcial e vai com um. Ele não vai ficar aumentando 1, 2, 3, 4, 5, não. Ele vai colocar um, aumenta um. Fez a parcial, se não for pro take, ele vai aumentar mais um, fez a parcial. Isso é bom quando o mercado está lateral e a favor da nossa operação. Então ele pode fazer ali 3, 4, 5 operações dentro de uma só. Tá bom? Se você colocar dois contratos, colocar uma parcial de 1, ele vai fazer entrar com 2, vai fazer uma parcial com 1. E se voltar e ele tiver agressão a favor da operação, ele vai colocar mais um, fazer parcial, ficar sempre nessa também. E isso dá mais contrato. Colocar 5 contratos, parcial de 3, ele vai fazer parcial de 3, ficar com 2, e aumentar para 3. Então ele vai ficar sempre dentro daquilo que você estabelecer aqui. Alvo das operações e stop loss você pode colocar, porém, se você deixar zero, ele vai colocar dentro da volatilidade. Isso é bom porque às vezes a gente coloca um pique longo, um stop curto, às vezes pega o stop, enfim. Então é melhor deixar dentro da volatilidade. Contratos a parcial já falei. Um stop móvel você pode colocar, isso daqui, 75, 70, é uma média de
pontos que eu notei durante esses meses, então pode deixar assim, se quiser mexer. Depois que estiver mais habituado ao robô, pode mexer com isso daqui também. Break-even, a gente tem manual e auto. Auto é porque se você colocar 0 a 0, você não vai conseguir colocar um break-even dentro do alvo. Então deixa auto, porque aí dependendo de quando andar ali, de 40% a 60% do preço, ele já coloca automático. Aí você só coloca aqui pontos do break-even, quantos pontos acima do preço de entrada você quer que ele coloque um stop, certo? Operações diárias pode deixar 0. Se quiser 1, 2, 3 operações, é só colocar. Aqui, lotes de agressões, 50. É isso aqui que ele vai filtrar aqui em cima, no vermelho e no verde. E como é que funciona isso? Não são aqueles números que a gente vê no book de oferta, 1.000, 100, 2.000 lotes, não. É agressão em cima das operações, do fluxo. Então, foi lá feita uma negociação de 50 lotes agredindo, né, a compra. Então, ele vai colocar aqui 60, ele vai colocar aqui 70, 100, 200, ele vai colocar aqui. Então, notem que o volume de venda está maior. Então, foram negociados lotes, né, negociações acima de 50 lotes na venda. Então, ele vai incluir aqui. Tá? Foi feita uma venda ou uma compra de 40, 30, ele não vai contabilizar, tá bom? Aqui ele faz tudo, mas aqui não. Então, se você baixar, colocar 20, 30, ele vai fazer mais operações, porque aqui vai mudar mais rápido, né? Vai ter mais negociações com um lote menor de 50. Se colocar mais, ele vai ser mais conservador. Então, se colocar lá acima de 100 só, então ele vai ser mais conservador. Pode ver que o número aqui, ó, muda bastante, mas se a gente colocar aqui, por exemplo, 100, ele dá uma... ele vai parar, não vai ser tão rápido assim, tá vendo? Baixou ali porque são lotes maiores, né? Então ele não vai colocar todo o tempo ali umas agressões de 100 lotes, né? Agora, se a gente tirar esse 100 aqui e colocar, por exemplo, 10, notem que ele vai ficar muito mais rápido as agressões. Tá? Então, isso daqui, o que vai mudar? Vai mudar que ele vai fazer mais operações. Tá? Claro, sempre a favor. Se tiver mais vendedor, ele vai procurar venda. Se estiver na região de venda. Se tiver mais comprador, ele vai procurar compra. Candles para desenhar o suporte e resistência são as linhas. Então, quanto maior, né, ele vai buscar uma região de topo e fundo mais longa. Né? Eu deixei 25, o padrão era 15, mas se a gente colocar 15, vocês vão poder ver que vai mudar. Aqui, ó, vai mudar a região. Né? Então, aqui vocês podem alterar também, dependendo de como for operar. Eu gosto ali de 25, 30, 35, por aí. O início das operações 9h30, acredito que já consiga ter ali umas informações relevantes sobre o mercado. Outra coisa que eu acho interessante é vocês colocarem uma quantidade de candle sempre ali perto da entrada. Vocês colocaram 9h30, então 25 candles, porque aí ele já pega a região que está no dia. Se vocês colocar 9 horas, ele não vai conseguir pegar uma região do dia. Então ele vai pegar do dia anterior. E aí pode ser que as informações não batam. 9 e 10, então pelo menos no mínimo ali 10 candles, tá? Horário de término das entradas, eu coloquei ali as 2 horas, que geralmente já deu umas entradas boas, mas você pode alterar também. O intervalo das operações, isso aqui funciona porque no meio-dia o volume de agressões, o volume de operações baixa, né? Fica um pouco baixo. Então, eu coloquei esse intervalo, ele para nesse horário e volta das 12 do meio-dia a 1. É isso. E aqui é normal. As travas financeiras que você não quiser ficar olhando, é só colocar lá quanto você quer que ele pare positivo no dia. E se perder, tiver um valor negativo, quanto você quer que ele pare um valor negativo. Tá bom? Então, basicamente é isso. Não tem muito o que
o que falar. Eu acho que o principal seria mesmo na questão do slot, agressão, esse tipo de informação, tá? Eu vou deixar o número de contato para quem quiser testar, quiser tá alugando o robô, assinando o robô, né? Porque não é venda, isso aqui a gente não está fazendo mais vendas, só assinatura mesmo. Tem mensal e anual, é um valor bem baixinho. Tem hospedagem também, pode deixar aqui. E falando sobre as corretoras, aqui nas operações de clientes que eu tenho hospedado, as melhores são XP, Rico e Clear. Tá? Essas três é o que dá uma performance melhor. E por quê? Porque a gente precisa de informações muito precisas nesses números, tá? Então, a corretora é um fator muito importante ali na escolha para rodar o robô, tá certo? Bom, basicamente é isso. Era só para apresentar mesmo e tirar a dúvida do pessoal que está rodando já. A gente está na versão 4.0, tá? E porque já teve muitas alterações, melhorias, enfim. Outra coisa, quando ele for fazer uma compra, então aqui nesse caso, ó, a agressão de venda está maior, os lotes estão maior, então ele não vai fazer. E aqui está negativo. Se por acaso aqui tivesse positivo e aqui as agressões maior do que 1000, então ele vai fazer as operações porque ele sabe que está entrando fluxo. Tá? Esse é o gatilho, tá bom? Vamos ver se vai ficar maior que 1000 aqui. Olha, 1000. Então, se aqui tivesse, por exemplo, maior, ele tinha entrado para fazer essa operação. Tá? Mas como ainda o saldo é muito vendedor, está tendo muita agressão de venda, ele não vai fazer essa operação, por enquanto. Tá bom? Eu vou parar por aqui as explicações. Porém, eu vou deixar rodando para ver se ele faz alguma entrada. Se ele fizer, eu deixo aí no vídeo para vocês verem como que é. Um abraço, fica com Deus e até mais. Uma coisa, pessoal, que é interessante deixar aqui explicado também, é que aqui no diferença total, aqui você está vendo que tem uma diferença e aqui é outra, né, de lote. Os dois estão negativos, então estão bem vendedor. Por mais que aqui esteja positivo e aqui também, ele não vai comprar. Ele vai ficar esperando uma acumulação, e aí quando tiver o gatilho, ele vai junto com as agressões. Isso serve tanto para venda quanto para compra. Aqui, por exemplo, ele acumulou, não estava nessa região, né? Era outra linhas, eram outras linhas e ele pegou essa compra aqui. Então, é interessante também esse robozinho porque às vezes fica muito lateral e você acha que vai e não vai, né? Fica naquela acumulação. Então, ele também consegue pegar essa acumulação. Você pode ver que aqui está menos 3.000, já está lá, ó, menos 2.200. Então, mais de 1.000 lotes foram negociados nessa região aqui. Então, ele espera essa acumulação, tá, acontecer. Quando aqui ficar positivo, né, então aqui, né, der as condições, ele vai fazer a compra também. Tá? Ou nesse caso, se tiver, no outro caso, se tiver uma acumulação de venda. Tá? Então é só para vocês entenderem que às vezes pode ser um rompimento falso e ele não vai, é por isso que ele não compra nessa situação, porque ainda existem muitos lotes vendedores nessa região aqui. Então, a cada tempo que passa, ele vai somando essas agressões, vai calculando essas agressões de compra e de venda e vai deixando aqui para a gente dar uma olhada. Você vê que aqui, ó, estava tudo positivo, foi querer, a agressão de venda veio. Vamos ver o próximo candle como vai fazer menos 2.274. Vamos ver se entrou compra ou venda. Ele pode, talvez, depois fazer a operação. Não, tá vendo que aumentou. Então, tecnicamente, ele teoricamente foi um rompimento falso, né? Às vezes você entra nesse rompimento, põe um stop aqui no fundo e ele volta te stop. Então, ele vai aguardar essa acumulação e quando entrar mesmo volume comprador, ele vai e faz a operação. Tá? É só para deixar, pegar esse gancho aí que eu achei bem legal de explicar esse operacional, né, que o robô tem, tá bom?